Oi pessoal, agora nessa aula a gente vai resolver alguns problemas envolvendo a segunda lei de Newton, resolvendo alguns problemas de força nesse primeiro vídeo, quando a gente tem uma força que depende somente do tempo. Mas vamos fazer uma pequena introdução, porque antes disso, lembre-se que o que a gente está tentando resolver é a segunda lei de Newton, que eu acabei de escrever nessa forma mais simplificada, onde você tem a taxa de variação segunda da posição em função do tempo, igual a 1 sobre m vezes a força que depende desses fatores. Em alguns casos vai ver força igual a massa vezes aceleração, só que eu já estou escrevendo esse termo em evidência, porque você já percebeu nos primeiros vídeos que o nosso objetivo é encontrar a solução para o valor da função x, escrever x em função do tempo. Então eu acabo escrevendo isolando esse termo, a primeira coisa. Segunda coisa é que o problema mais geral, ele tem uma força que ela depende de vários fatores. Então um dos fatores pode ser a posição, outro fator pode ser a velocidade e um dos fatores pode ser o tempo. A ideia, quando a gente está tentando resolver esse problema geral, é que geralmente em física existe uma solução para esse problema e essa solução ela é única. Porque você sabe que, dado determinadas condições, a física é determinística. Só existe uma forma daquele fenômeno acontecer, né, a princípio. Então, a gente espera disso aqui que saia uma única solução. Entretanto, para quem manja de equação diferencial, sabe que essa é uma equação diferencial, né? Ela é muito complicada de resolver de uma forma mais geral. Então a gente vai fazer uma construção resolvendo alguns casos que são mais simples, que vão aparecendo, e depois vendo no que tipo de interpretação que a gente pode tirar desses tipos de casos que a gente tem, né? Então o caso mais geral é a força dependendo da posição, da velocidade do tempo, de uma combinação de ambas, de todas elas, ou pelo menos uma delas, né? Agora, no caso mais simples, ou um dos casos mais simples, em que a força só depende do tempo, a gente tem uma equação que fica taxa de variação segunda em relação ao tempo. Isso é igual a 1 sobre m. E essa força agora, ela só depende do tempo. Então a gente tem que resolver essa equação diferencial. E note que a forma que a gente usa para resolver esse problema é relativamente simples, porque você vai integrar essa função primeiramente em relação ao tempo em ambos os lados. Então você vai integrar dx dt ao quadrado, derivada segunda de x, né? E integrar o lado de cá. Olha só o que vai acontecer. Quando você integra a posição em função do tempo, isso te permite encontrar a velocidade, né? Você deve se lembrar disso, né? Quando integra a aceleração, você encontra a velocidade. Substitui nos limites de integração, que é de uma velocidade inicial até uma velocidade final, e multiplica por m. Então você vai encontrar m vezes v menos m vezes v0. Esse resultado você encontra quando você integra, porque você sabe que a integral da aceleração é a velocidade. Substitui os limites de integração, você encontra isso daqui. E do lado de cá fica uma integral que você ainda tem que resolver, que é a integral da força, dependendo do tempo, de um tempo inicial até um tempo final, que a gente está chamando, deixando em aberto como se fosse um t. Essa solução que a gente acabou de encontrar já é a solução do problema para o caso da velocidade. Claro que você precisa colocar aqui velocidade em evidência, para você ter uma expressão mais expandida sobre isso, né? Então eu vou colocar aqui qual que seria a velocidade, ó. Veja que a velocidade vai ser v0 mais 1 sobre m vezes a integral de t0 até t de f de t dt. E como a gente ainda não está resolvendo para nenhuma força necessariamente explícita como uma função, a gente vai deixar o resultado em função dessa integral. Então perceba que quando você está resolvendo um problema que você conhece uma força e que ela varia em função do tempo, o que você precisa fazer basicamente é integrá-la nos limites de integração e depois multiplicar por 1 sobre m e somar com a velocidade inicial. Então essa solução que a gente acabou de escrever aqui já é a solução da velocidade para o problema, né? Você pode fazer isso de novo e integrar mais uma vez, né? Então, integrando a velocidade, você vai encontrar x menos x0, ou se preferir, x igual a x0, mais a integral da velocidade inicial fica v0t, e você vai ter que integrar esse resultado todo ainda, né? Então, você pode colocar 1 sobre m em evidência, porque ela é constante, e finalmente integrar isso aqui tudo, ó. Então, ele vai ficar integral de t0 até t, dessa integral toda que vai entrar aqui, ó. Integral de t0 até t de f de t vezes dt e ainda vezes dt, né?
Claro que você não vai se confundir só porque a gente tem dois DTs, um do primeiro integrando, outro do segundo. Se você quiser, você pode colocar algumas linhas aqui para você não se perder na hora de fazer a integração. T', aqui você vai substituir no T duas linhas e aqui integrar em função do T duas linhas. E aí você pode resolver esse problema. Veja que, dado uma função, você consegue resolver esse problema. E essa expressão que está aqui já apresenta para a gente a solução do problema. Lembre-se, quando você está resolvendo um problema de mecânica clássica, principalmente aqui no começo, o teu objetivo é escrever a posição de um corpo em função do tempo, que é o que foi feito aqui, ó, a posição em função do tempo. Claro que ficou amarrado pela resolução dessa integral, mas é porque você não conhece a princípio qual que é a função desse problema. Você só sabe que ela depende de t. Veja que a gente conseguiu isolar a função para ficar uma integral simples, justamente porque ela depende de t. Se ela dependesse da posição ou da velocidade, já ficaria um pouquinho diferente, né? Para a gente entender como isso aqui funciona, vamos fazer um exemplo mais aplicado para você verificar como que isso pode ser utilizado e como a mecânica clássica, mesmo sendo uma área de mecânica, ainda responde alguns problemas que às vezes nem é da área de mecânica clássica. Por exemplo, a parte de eletromagnetismo. Muita dessa teoria que a gente utiliza na mecânica clássica tentou-se reproduzir em eletromagnetismo, em outras áreas, né? E por incrível que pareça, essas áreas que a gente reproduz esses conhecimentos deram certo por muito tempo, né? Claro que a gente sabe que existiram concepções de física que fizeram com que a coisa toda tivesse que ser reestruturada, mas a princípio tudo isso funcionou muito bem por muito tempo e vários resultados que você conhece de eletromagnetismo também saem daqui, ó. Então vamos mostrar um, por exemplo, né? Imagine que você tenha um movimento de um elétron que tem uma carga. Vamos marcar essa carga menos E, que está aqui. E imagine que ela seja submetida à ação de um campo elétrico que ele está oscilando em torno do eixo X. Como eu comentei, né, a gente está fazendo até por enquanto movimentos em uma dimensão. Então você tem esse movimento em torno do eixo X, uma só dimensão, uma carga E. Você deve se lembrar que existe um campo magnético, um campo elétrico, né, que faz com que essa carga vá se movimentando. E eu vou colocar esse campo elétrico como função somente de X, e ele é dado como E0, que é um campo elétrico inicial, né, vezes um fator oscilante. Vamos colocar uma função cosseno, poderia ser seno, sem problema nenhum, só para a gente avançar aqui. Então, você tem uma carga num campo magnético em torno do eixo X, né? Esse campo está oscilando em torno de E0, né, de um valor inicial, e à medida que ele vai oscilando, ele vai gerando forças nessa carga, né? Porque a carga, ela sofre, gera-se força a partir desse campo magnético que a gente tem. E a gente consegue escrever qual que é essa força, né? A força é carga vezes campo. Então isso vai ficar menos E vezes EX. Ou, se você preferir, menos E vezes E0 vezes cosseno de ômega t mais φ. Então o que eu fiz aqui foi substituir qual seria a força desse problema, né? Agora você pode finalmente utilizar a segunda lei de Newton para ver que resultado que sai disso daqui, ó. Então veja que vai ficar assim: m, taxa de variação segunda da aceleração em função do tempo, é igual a aceleração, é igual a força, né, que é menos E0 vezes cosseno de ômega t mais θ. Aí. Olha só, acabamos de escrever a segunda lei de Newton e antes de apagar isso tudo, eu estava te mostrando como que a gente resolve essa expressão. A primeira coisa que a gente faz é integrar em ambos os lados em função de t uma vez para encontrar a velocidade. Vai ficar v igual a v0 mais aquela expressão toda, né? Então vamos colocar lá e veja que quando a gente estiver resolvendo, a gente está fazendo exatamente o que foi explicado lá no comecinho, ó. Veja que vai ficar assim, ó. M que multiplica v menos m que multiplica v0. Essa é a integral do lado esquerdo, né? E do lado de cá vai ficar a integral em função de t. Veja que aquela integral que a gente estava mostrando, que eu deixei o resultado em função da integral, agora que eu tenho a função, você consegue resolvê-la. Porque a integral do cosseno, lembre-se que é seno, né? Como é uma regra composta, você vai ter que adicionar esse ômega aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Menos E0 do campo, vezes seno de ômega t mais esse θ que está aqui, né? Divididos por ômega. Como que eu sei que é isso daqui? Fazendo a prova real. Se você derivar essa expressão, vai ficar menos E0, derivado do seno é cosseno. Como é uma função composta, você tem que multiplicar por W, simplifica aqui e volta a ser o que era.
Se a gente considerar, para simplificar, a velocidade inicial igual a zero, nota que a gente vai poder escrever isso daqui, ó. V é igual a menos E0 vezes seno de ômega t mais isso daqui, divididos por m vezes ômega. Então a gente pode escrever isso daqui para a velocidade inicial. Essa integração que a gente escreveu aqui, ela precisa ser substituída, né? Lembre-se que é uma integral definida. Então a gente vai substituí-la de 0 até t. Então quando a gente substituir, olha só o que vai acontecer. A minha velocidade, que ainda assim aqui precisa ser substituída, né, de 0 a t, ela vai ficar assim, então, ó. V, vou ter que apagar um pouquinho, porque agora não vai caber, porque vai ficar tudo gigante, tá? Então o que a gente vai fazer é substituir ali os limites de integração, tanto o t como o zero. Então vai ficar assim, ó. V igual. Como o zero vai dar um sinal trocado, porque ele é o limite inferior, eu vou colocá-lo antes para tornar esse termo todo positivo, ó. Então vai ficar E0 vezes seno desse fator que está aqui, divididos por mw. E aí esse termo com t, ele vai entrar positivo, só que como ele tem sinal negativo, vai ficar negativo aqui, então ficou menos E0 vezes seno de ômega t mais esse φ divididos por mw. Essa solução que a gente acabou de encontrar já é a solução para a velocidade. Qual é a velocidade do elétron à medida que o tempo vai passando, né? Veja que é uma função de tempo e tem um termo inicial aqui, mostrando que o elétron já possui, dependendo do valor do seno, claro, uma velocidade de base, né, no começo do movimento. Agora, lembre-se que o que eu quero fazer é encontrar a posição. Então, assim como eu escrevi ali, a gente pode escrever a posição integrando a velocidade, né? E vamos considerar também uma posição inicial igual a zero, de forma que basta eu integrar esses dois termos e substituir os limites de integração para a gente encontrar os valores. Quando eu integro isso daqui, fica E0 vezes seno de φ divididos por m vezes w vezes t. Por quê? Porque todos esses termos eles são constantes ao longo do tempo. A massa não varia, o fator de frequência não varia, o campo elétrico não, inicial, né, não varia, e a carga do elétron também não. Então a gente pode escrever isso daqui. Lembre-se que tem que substituir nos limites de integração. Você vai substituir de 0 a t. Quando substituir t, vai dar isso aqui mesmo. Quando substituir 0, vai dar 0. Então vai ficar só esse termo que está aqui. Agora, essa outra integral, a integral do seno é mais cosseno, né? Então fica E vezes E0 vezes cosseno de ômega t mais φ divididos por m vezes w. Tá aqui. Esse aqui você vai substituir de 0 até t também, né? Quando você substituir, finalmente você vai encontrar a solução do problema. Ó. O x é E0 vezes seno de φ sobre m vezes w vezes t. Aqui você vai substituir o t, então quando substituir t vai dar mais... Vamos substituir primeiro o zero para ficar com um termo, os termos constantes para fora, aqui, ó. Menos E0 vezes cosseno de φ sobre mw. E esse termo vai entrar positivo, E0 vezes cosseno de ômega t mais esse termo aqui, divididos por m vezes w. Ótimo. Essa solução que a gente acabou de encontrar é a solução dada no eletromagnetismo, quando a gente está fazendo aquela disciplina específica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que veja só como é interessante. O ferramental da mecânica clássica te permite encontrar as soluções que são as mesmas daquela que a gente já conhece ou que você venha a conhecer, né? Que são essas daqui. Claro que as novas físicas, né, a física moderna, as evoluções no eletromagnetismo e na física quântica, elas trouxeram soluções diferentes. Mas esses resultados que são mais enquadrados no mundo real no sentido pequenas, velocidades adequadas, não muito grandes, não muito pequenas, tamanhos adequados, não muito grandes, não muito pequenos, nos trazem isso daqui. A mecânica clássica ainda assim funciona muito bem para descrever o que está acontecendo na realidade, num quadro de dimensão plausível, né? Que é o que está acontecendo aqui. Vamos fazer no próximo vídeo força aplicada dependente da velocidade antes da posição. E aí a gente continua. Para não ficar muito longo, eu vou encerrar. Tchau!